Graça e paz, irmãos. Graça e a paz, irmãos. Jesus é o Senhor. Vamos abrir a sua palavra. Lucas capítulo 1, versículo 26. Senhor, mais uma vez nós oramos, pedindo a presença do Espírito Santo conosco. Cremos que Ele já está entre nós e também em nós, mas que Ele possa nos liderar, ungir, inspirar a Tua palavra, nos capacitar a falar, nos dê uma mente limpa, o Espírito de sabedoria e revelação seja sobre todos nós, a Tua unção possa nos guiar, e Tuas palavras serem ressaltadas, aquilo que o Senhor tem e quer falar conosco nessa manhã, nesse dia. Nós nos entregamos em Tuas mãos. Fala conosco enquanto nós falamos. Possa coordenar todo o nosso tempo, nossa mente, nosso ser, guardar esse lugar, que possamos ver ao Filho do Senhor, ó Deus, e adorá-lo e amá-lo, contemplá-lo cada vez mais. Ajude-nos, Senhor, nesse momento, guarde-nos também do adversário. Ó Senhor, possa renovar nossas forças, nossa saúde, nos dê uma mente, ó Deus, iluminada pelo Teu Espírito. Que em tudo só seja glorificado, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Lucas 1, 26, a partir do 26, que nos diz assim, sobre o nascimento do nosso Senhor. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Ele já havia estado com Isabel, anunciando o nascimento de João Batista, esse anjo Gabriel. Isso mostra o início ali dos evangelhos, de que tudo que Deus passou a fazer naquela dispensação foi uma obra do céu, uma obra do milagre de Deus, uma obra extraordinária. Ela era estéril, já senhora, e também o seu marido, mas o anjo visitou Zacarias, e disse que ela geraria um filho, que foi João Batista. E que interessante, ele diz que João Batista seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. E agora esse mesmo Gabriel, diz a Bíblia, no 6º mês, o anjo Gabriel, verso 26, foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar-se com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor é com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho, quem chamará pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus
não há impossível. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme as suas palavras. Então o anjo se apartou de Maria. Assim é o começo da obra de Deus no Novo Testamento. Os céus intervindo na terra. Os céus, Deus operando vida onde havia infertilidade. E aquilo que era impossível aos homens é possível a Deus. E devemos crer que assim é a obra de Deus. Nós devemos depender completamente nas intervenções divinas, depender do ministério do Espírito Santo para que a sua obra seja abençoada entre nós. Quando chegamos no capítulo 2 de Lucas, versículo 25 a 28, em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Jesus nasceu, ao 8º dia ia ser apresentado no templo. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo, de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. Um trecho pequeno, e por 3 vezes é mencionado o Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre ele. O Espírito Santo moveu Simeão a ir ao templo e o Espírito Santo dirigiu a testificar desse Senhor. O Espírito Santo havia revelado para ele que ele não morreria sem ver esse Salvador ou a redenção de Israel. É o contexto ali da transição do Antigo Testamento para o Novo, mas você encontra aqui o ministério do Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito Santo, um homem de olhos abertos, movido pelo Espírito Santo. E essa deve ser a oração dos nossos dias. Sejamos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa nos mover, possa nos guiar, ainda que sejamos estéreis em nós mesmos, não podemos gerar nada para Deus, mas que o Espírito Santo ele possa também fazer essa obra de edificar a sua igreja, multiplicar a sua obra entre nós. Maria disse: como será isso? Ela nunca havia conhecido o varão, mas Gabriel disse que o Espírito Santo cobriria ela, o poder do Altíssimo, e o que nela fosse gerado era a obra do Espírito Santo. Assim é a obra de Deus. Somente aquilo que nasceu do alto pode ser considerado obra de Deus. Assim como Adão adormeceu, da sua costela nasceu Eva, Adão é um tipo de Cristo, e igreja é somente aquilo que procede de Cristo. Adão teve a autoridade, a direção de colocar o nome em muitos animais, mas não se achava uma ajudadora, alguém semelhante a ele. Ele entrou num profundo sono, e de parte do seu ser nasceu Eva. Assim é a igreja. O nosso Cristo, o verdadeiro Adão, morreu naquela cruz. E do seu lado saiu água e sangue. O sangue para nos comprar, nos redimir, e a água para nos purificar e nos dar vida. Então a igreja é somente aquilo que nasce da costela do nosso Senhor. Pode-se criar muitas instituições, muito ativismo, muito movimento. Nada disso é obra de Deus. A obra de Deus nasce do ministério do Espírito Santo. A obra de Deus é o Filho de Deus sendo revelado, habitando nos homens que foram regenerados e agora juntos, conhecendo a Cristo, congregando em seu nome, se reunindo como comunidade do Espírito Santo, eles passam a viver para Deus e expressar a Cristo. E a obra do inimigo é nos empurrar para longe dessa realidade, de depender de Cristo, de viver em Cristo e depender do Espírito Santo, para nos embaraçar com tantas coisas.
mas que o Senhor nos ajude, como nós temos mencionado nesses dias, estamos num movimento de regresso, voltando a Cristo, a centralidade de Cristo, voltando ao ministério do Espírito Santo, voltando à autoridade da Escritura, a palavra de Deus, voltando à inclusividade de todos os santos e também voltando ao sacerdócio de todos os santos, quando todos os santos, com a graça de Deus, podem se levantar para servir. Mas tudo isso é um mover dos céus na terra, não é um mover de parte de homem algum, de liderança alguma. E nós vamos encontrar a menção do Espírito Santo nos evangelhos de forma tão graciosa, mostrando que ele que estava encabeçando essa obra do ministério de Jesus, desde que ele foi gerado pelo Espírito, mas também todo o percurso quando ele começa o seu ministério. Voltando a Lucas, nós vamos ver que Jesus é batizado nas águas, no capítulo 3, versículo 21 em diante. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que enquanto ele orava, o céu se abriu, e o que aconteceu? O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e do céu veio uma voz que lhe dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Os céus se abriram, e o Espírito Santo veio sobre ele. Quando ele assume o centro, os céus se abrem. Quando o homem assume a centralidade, os céus se fecham. Quando Cristo toma o primeiro lugar, o Espírito Santo vem sobre ele. E essa é a nossa necessidade também nesses dias. Que embora Deus use homens e mulheres pela graça, mas devemos trabalhar para que Cristo seja tudo em todos, o cabeça e Senhor de todos. E à medida que ele é exaltado, então o Espírito Santo trabalha, porque o ministério do Espírito Santo é glorificar o Filho. Agora o Espírito veio sobre ele em forma de pomba, e do céu veio essa voz: Este é meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. No Evangelho de João diz que João Batista, embora sendo primo de Jesus, ele vai dizer que ele não conhecia quem era ele como Messias. Mas aquele que o enviou a batizar disse para João Batista: Sobre quem você vir ver o Espírito Santo vindo sobre ele, é ele. E João viu o Espírito Santo vendo sobre Jesus. Então ele passa a dizer: Eis aí o Cordeiro. É esse aí que é o Cordeiro. Porque ele recebeu esse conhecimento espiritual diretamente de Deus, diretamente dos céus. Nós não podemos conhecer as coisas de Deus, exceto pelo Espírito Santo. Paulo diz aos Coríntios: o homem natural não compreende as coisas do Espírito porque lhe parece loucura, mas o homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas e não pode ser discernido por ninguém. E aí ele fala daqueles santos cristãos que eram carnais. Eles viviam debaixo da influência da carne. Mas ele mostra essas três características, ou três tipos de homens. O homem natural que não tem um espírito, e às vezes ele tem influência na igreja, que é parente de alguém, ou tem dinheiro, alguma coisa. Mas lhe parece loucura e ele se torna um entrave na obra do Espírito Santo. É um grande problema quando pessoas que nem nasceram de novo têm opiniões na igreja. Porque ele não compreende as coisas do Senhor. Mas temos o homem espiritual, que ele é cheio do Espírito Santo, ele conhece as coisas a partir da iluminação espiritual. E temos aqueles cristãos que Paulo chama de meninos em Corinto ou de carnais, porque embora tendo nascido de novo, eles mesmos guiam a si mesmos e tentam compreender as coisas pela lógica da mente e têm dificuldade de ser dirigido pelas coisas de Deus. Que situação! Que muitos que congregam não têm uma vida cheia do Espírito Santo. A reunião de oração deveria ser uma reunião prioritária ao lado da reunião do Partir do Pão, mas como somos fracos na oração? E se formos fracos na oração, nós somos fracos em tudo. Porque o Espírito Santo não encontra um ambiente entre nós para fazer a sua obra. Deveríamos perseverar em oração. E isso é tão interessante que você vai encontrar que o ministério de Jesus
ele foi conduzido por meio da oração. Jesus sempre se apartava da multidão e ia para o lugar secreto para orar. Então nós encontramos várias menções da obra do Espírito Santo por meio de Jesus. O capítulo 4 de Lucas vai dizer que Jesus, depois do batismo, 4:1, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Que coisa interessante, né? No capítulo 4 de Mateus, não precisamos abrir, vai encontrar também de que depois que ele foi batizado, ele foi guiado pelo Espírito Santo para o deserto e ali ele foi tentado. Aqui está dizendo, Lucas 4:1, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias sendo tentado pelo diabo, nada comeu, naqueles dias ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus, aí você tem a tentação do inimigo a Jesus. Mas no versículo 14, depois de 40 dias, então Jesus, no poder do Espírito Santo, voltou para a Galiléia e a sua fama correu por toda aquela região e ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Então você vê que o ministério de Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo. Era um homem de Deus, que vivia na presença de Deus em oração, e toda a sua obra foi dirigida pelo Espírito Santo. Ora, se ele é o nosso modelo e o nosso mestre, o que dizer de nós? O quanto nós precisamos depender do ministério do Espírito Santo. E ele, no seu discipulado com os discípulos, ele fala muito do ministério do Espírito Santo. No capítulo 11 de Lucas, versículo 9, 9 a 13. Por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um pão? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Nós às vezes pedimos tanta coisa ao Senhor, oramos por tanta coisa, mas Jesus está dizendo que a necessidade maior, entre outras palavras, mesmo que a nossa necessidade seja material, ou psicológico, ou de relacionamento, ou de saúde, ele está dizendo que todas essas coisas, embora sejam reais, a nossa primeira e maior necessidade é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai prover, que vai nos encher, que vai abundar de todas as coisas. Achamos que o vazio, a angústia, a dor, a luta, a provação, poderão ser supridos por algumas coisas terrenas. Achamos que se fizer um acordo entre marido e mulher, entre pais e filhos, o ambiente vai ficar melhor. E às vezes piora. Não, irmãos. Somente o óleo do Espírito Santo vai promover o funcionamento dessa engrenagem de relacionamentos fluírem sem se machucarem uns aos outros. Tanto na igreja, como na família, na sociedade. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não sabemos absolutamente nada, fazer nada. Como vamos educar filhos sem o enchimento do Espírito Santo? Como vamos ter um matrimônio, um casamento, debaixo de bênção e harmonia e contentamento, sem a liderança do Espírito Santo? Como vamos ter uma igreja avivada? Como vamos ter pregação do Evangelho? Como vamos ganhar almas? Como vamos testemunhar? Como poderemos pastorear? Como poderemos ter líderes entre nós? Como vamos poder lidar com os jovens, com os velhos, com todos? Irmãos,
irmãs, a menos que venhamos depender e sermos cheios do Espírito Santo. Tantos problemas, tantas coisas, é porque partimos da prerrogativa errada. Talvez se ler aquele livro, ouvir aquele conselho, ir para aquela conferência, tudo vai ser resolvido. Não. A obra de Deus não pode ser imitada. Graças a Deus pelos nossos irmãos que nos ensinam a palavra, mas deveríamos ser ensinados e encorajados a cada vez mais conhecer o Senhor, a cada vez mais voltar para o Senhor, voltarmos para a palavra, para que o Espírito Santo possa nos guiar, nos dirigir, nos falar, nos iluminar, e a graça de Deus abundar em nossas vidas, para que hajam mais virtudes dele em nós do que fraquezas nossas nas coisas do Senhor. Quando chegamos em Lucas capítulo 12, versículo 11, 12, Jesus fala de tribulações e problemas que haveriam no percurso quando ele fosse embora e os discípulos levassem a obra adiante. Lucas capítulo 12, versículos 11 e 12. Quando levarem vocês às sinagogas, ou à presença de governadores e autoridades, não se preocupem quanto à maneira como irão responder, nem quanto às coisas que tiverem de falar, porque o Espírito Santo lhes ensinará naquela mesma hora as coisas que vocês devem dizer. Que promessa maravilhosa! Ele não está prometendo que ia livrar os cristãos da perseguição, mas ele está prometendo que eles estariam cheios do Espírito Santo e o Espírito Santo lhes daria palavras de sabedoria quanto ao que eles deveriam falar. A tribulação, a oposição, as lutas seriam oportunidades para o enchimento do Espírito Santo, para eles testemunharem do Senhor. Nós às vezes oramos para que as tribulações passem, as lutas passem. Não devemos amar o sofrimento, mas muito mais orar para que o sofrimento, a luta seja apartada, devemos orar para sermos cheios do Espírito Santo, para sermos supridos, guiados por Deus, conhecermos a Deus e aprender o que Ele quer nos ensinar enquanto passamos por dificuldades. Porque se Ele permite dificuldades, tribulações para nos ensinar coisas e fugimos, provavelmente essa tribulação vai voltar. E às vezes volta mais intensificada. Tiago vai dizer, para a gente ter grande gozo quando passarmos por várias tribulações, e que essa obra seja perfeita. Porque ali é o lugar de sermos aperfeiçoados. Mas se não somos, provavelmente essa tribulação vai voltar. Ou ela volta de outra maneira. Então o chamado do cristão não é para ser poupado do sofrimento, mas é para ser transformado por meio do sofrimento. É para conhecer a Deus enquanto padece. E sobretudo para sermos cheios do Espírito Santo, para podermos viver uma vida que agrada a Deus. Poucos podem ser usados por Deus, porque a maioria de nós fomos condicionados desde pequenininho. Nossos pais, coitados, achavam que estavam nos amando quando nos poupavam da disciplina ou do sofrimento. Pobrezinho, coitadinho. E aí nós crescemos com essa miserabilidade, autocompaixão. Me lembro quando as meninas caíam, nossas três, eu falei, Miriam, não levanta não. Só olha se bateu a cabeça, se rachou, se sangrou. Se não está sangrando, faz de conta que você nem viu. Elas vão levantar. Por quê? Porque na vida vamos cair várias vezes. E precisamos aprender a superar dificuldades. Agora, se você mima a criança e faz com ela tudo que ela quer desde pequeno, você está aumentando e massageando o ego dessa criança. Ela vai ter dificuldade na vida de todas as áreas. Dificuldade de relacionamento, de trabalho, de estudo, dificuldade com autoridade, com disciplina, com obediência. Porque ela encontrou alguém que sempre fez alguma coisa por ela. E quando vem para a igreja, quando só alcança essas pessoas, acha que a igreja é para ela. Então ele é o coitadinho, ele é o pobrezinho, ou a pobrezinha, não pode entristecer, não pode exortar. As músicas têm que ser do jeito que ela quer, o louvor, o horário, o ambiente, a arrumação das cadeiras. Você não pode pregar contra o pecado, não pode falar da cruz. Se você fizer, é perigoso se a pessoa ficar triste, fazer beicinho e vai embora. E é um grande concorrente ao inferno. Que Deus nos ajude. E agora, nós que fomos mimados, temos muita dificuldade de seguir o Senhor.
tudo é impedimento para seguir o Senhor. Essa reunião é às 7, chegamos às 7h30, 8 horas, 9 horas, isso quando viemos. Se é muito cedo, é cedo demais. Se é tarde, meu Deus, é muito tarde. Se está calor, não vou, está muito quente. E se tiver frio? Deus sabe que eu estou com frio. Ou seja, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque foi treinado assim. O Senhor quer revolucionar isso em nossas vidas. Nos dá esse amor, esse fogo, essa paixão por Cristo, ao ponto de cumprir o que ele disse. Se alguém quer vir após mim, em primeiro lugar, o que tem que fazer? Negue-se esse ídolo, que somos nós, a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e seguindo. Quantos estão seguindo a si mesmo ou estão seguindo a Cristo? Quantos estão procurando o melhor lugar, talvez a melhor igreja? Enfim, que Deus nos livre dessas coisas. Mas se o Espírito Santo nos guia, ele vai nos guiar a todas as coisas que promovem a glória de Deus. E para promover a glória de Deus, muitas das vezes, se não sempre, iremos perder aquilo que é nosso, entre aspas, por direito ou é bom. Coisas naturais, mas que o Senhor sabe que essas coisas estão nos roubando de viver uma vida cheia do Espírito Santo. Quando chegamos no Evangelho de João, capítulo 14, vamos ler versículos 15 a 18. João 14, 15 a 18. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Vocês não vão viver pela opinião de vocês, pelo achismo de vocês. Mesmo que não compreendamos muitas coisas, iremos seguir adiante, seguindo essa pessoa maravilhosa que é o Senhor. Guarde os meus mandamentos. Por isso você e eu precisamos ler a palavra de Deus. Quantas coisas o inimigo criou para roubar o nosso tempo com a palavra de Deus. Podemos gastar 1 hora, 2 horas vendo um filme ou uma partida de futebol. Mas 15 minutos, 20 minutos para dobrar os nossos joelhos, debruçar nas Escrituras. Meia hora, se possível mais. Mas 15 minutos já é uma grande dificuldade. Uma geração fraca na obra de Deus, porque abandona essa vida principal, primeira de consagração. Uma vida na palavra, uma vida na oração. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Lê os mandamentos para obedecer às promessas de Deus. Eu pedirei ao Pai, ele está falando por discípulo indiretamente a nós, e ele lhes dará, o que ele vai dar? Outro Consolador. O Paracleto, que é aquele que encoraja, que fortalece, que intercede, que nos pega pela mão, nos dirige. Às vezes lemos a Bíblia e achamos que consolar é mimar. Tadinho, vem cá, meu filho, deita nesse colchão, vou ligar o ar-condicionado para você, se estiver meio frio vou te dar um edredom, depois eu faço uma sopinha igual lá da Marlene, uma delícia. Você tem que mimar essa criança. Não, o Consolador, ele nos consola na angústia, mas ele encoraja, ele guia, ele disciplina, ele é o nosso advogado, mas ele faz tudo isso não para sermos poupados, ele faz tudo isso para que o Filho seja glorificado. Então segue o texto. A fim de que esse Consolador esteja com vocês para sempre. Lembra que o Consolador, o Espírito Santo, quando Jesus saiu das águas, ele guiou Jesus. Para onde ele guiou Jesus? Para um palácio, não foi? Para um trono. Para onde guiou Jesus? Para o deserto. E ele foi ser tentado pelo diabo. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará ele habita com e estará dentro de vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês, junto com a pessoa do Espírito Santo que habita em nós. Capítulo 14, 25 e 26. Tenho dito isto enquanto ainda estou convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas
e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Mais uma vez, ele fala da promessa da vinda do Espírito Santo, o Consolador, e ele seria aquele mestre por excelência que ensinaria aos discípulos todas as coisas e faria eles lembrar a palavra que ele já havia dito. Ora, mas para ele ensinar e nos dirigir, nós temos que parar na presença dele. Temos que cultivar a comunhão com ele. Não devemos ter uma vida agitada. Lembre-se, o Espírito Santo veio sobre Jesus em forma de pomba. Se você for muito agitado, espanta o Espírito Santo. Se formos, no capítulo 16, versículos 12 a 15, eu tenho ainda muitas coisas para dizer, mas vocês não podem suportar agora. João 16, versículo 12 ao 15. Eu tenho muita coisa para dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Não vai nos iludir, não vai nos deixar enganados, vai nos guiar em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará. Sinal de pessoa cheia do Espírito Santo. Ela está sendo guiada por toda a verdade. Ela não vive no engano, na falsidade, na religiosidade, nem no ativismo. Ela é clara, ela é limpa, ela é objetiva. Você consegue ter comunhão, tem clareza. Não tem mais ou menos, é sim, sim ou não, não. E aqui está dizendo que o Espírito Santo ia anunciar as coisas que ainda estavam para acontecer. Eles não seriam pegos de surpresa. Ele me glorificará. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida que está convergindo para ele e fazendo todas as coisas para glorificar o Filho de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Todas as coisas. Todas as coisas. Que o Senhor nos ajude que todas as coisas em nossas vidas seja para glorificar o nosso Senhor. Porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu. Eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. João capítulo 20, 19 a 23. Depois que Jesus morre, eles estão trancados em casa com medo dos judeus. Ao cair da tarde, João 20, 19, daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se algum de vocês perdoar os pecados, são-lhes perdoados. Mas se retiverem, serão retidos. Soprou o Espírito. E eles receberam o Espírito de habitação. Eles estavam, provavelmente, amargurados contra os judeus. Eles ainda conheciam um pouco da soberania do Senhor, de que foi pelo decreto eterno de Deus que o Filho de Deus foi crucificado. E eles agora estão com medo, trancados em casas. Igual às vezes nós estamos reunidos em casas, trancadas, e às vezes nem os vizinhos sabem que nós somos cristãos. Porque falta-nos poder para pregar o Evangelho, publicamente. E Jesus soprou, eles receberam o Espírito como habitação, mas ele lembrou que eles deveriam permanecer em Jerusalém
até que do alto eles fossem revestidos de poder. Jesus ressuscita, tira eles da cidade, leva eles para Betânia e vai falando com eles no caminho até Betânia. Em Betânia, ele orienta que eles deveriam voltar a Jerusalém e permanecerem esperando a promessa do Pai de que eles seriam batizados com o Espírito Santo. Jesus ascende aos céus e eles voltam de Betânia para Jerusalém. E quando chegam em Jerusalém, eles entram naquele cenáculo, o aposento mais alto. Então, eles permanecem em oração. Eram cerca de 120 pessoas, entre homens e mulheres. E aí vocês conhecem a história de que no capítulo 2 de Atos, vamos nesse texto, estando eles reunidos no mesmo lugar, já haviam recebido o Espírito Santo como habitação, como qualidade de vida, mas ainda lhes faltava o revestimento do Espírito Santo para poderem testemunhar. Então diz assim, podemos ler por favor um pouco antes, Atos capítulo 1. Podemos ler o versículo 3. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis. Atos 1:3. Aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, não fujam, não tenham medo, não deixem o medo dominar vocês. Mas espere a promessa do meu Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, entre os que estavam reunidos com Jesus, perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Existiam aqueles que gostavam bastante de escatologia, né? Jesus está descortinando o segredo do seu coração, falando com eles, e alguém faz uma pergunta escatológica. E de alguma forma eles tinham medo do Império Romano, esperavam que o Messias fosse um general de guerra como Davi. Ele vai nos livrar debaixo da tirania de Roma. É agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Porque até agora Jesus foi um rei, entre aspas, muito fraco. Inclusive ele morreu crucificado, ele não foi como um general, com espadas, cavalos e um exército para invadir Jerusalém e retomar a liderança para o povo de Israel. É agora que vai acontecer isso? Estão preocupados com eles. Será esse o tempo? Verso 7, respondeu Jesus: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas em que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Até hoje as pessoas querem definir datas e dias e meses, às vezes até horas, quando Jesus vai voltar. Mas vocês receberão o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Depois de ter dito isto, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto subia Jesus, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Este Jesus que foi elevado do meio de vocês para o céu, virá do mesmo modo como vocês o viram subir. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniram.
Qual o primeiro nome que aparece aí? Pedro. Vocês estão vendo? Pedro sempre é o primeiro, né? E era um líder. João, Tiago, são aqueles que conheciam mais Jesus. André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveravam unânimes em oração. Perseveravam unânimes em oração. Com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura. Eu sempre fico muito impressionado, Pedro sendo um homem rústico, um homem simples, um homem leigo, mas era um homem cheio das Escrituras. E ungido pelo Espírito Santo, ele começa a fazer essa leitura da palavra escrita, ao Logos se tornando rema, ou as profecias se cumprindo no tempo que eles estão vivendo. Então ele se levanta e diz: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo prediz pela boca de Davi. A respeito de Judas, como é que ele encontrou isso? Que Judas foi profetizado lá no Antigo Testamento por boca de Davi, somente se o Espírito Santo iluminava. Que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio e todos os seus intestinos se derramaram. Isto chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado de Acéldama, isto é, campo de sangue. E Pedro continuou, porque está escrito no livro dos Salmos. Tem esperança para todos nós, pequenos e grandes, simples, leigos, sermos cheios do Espírito Santo, cheios da palavra e ter uma mente brilhante, assim como Pedro. Porque no livro dos Salmos, ou seja, ele era alguém que, embora pescador e rústico e simples e iletrado, ele era alguém que lia as Escrituras. Amém, meus irmãos? Precisamos ler. Mesmo que não entendamos tudo, o Espírito Santo vai nos falar, nos lembrar, nos explicar, quando for aquela hora de necessidade. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu cargo. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram José, chamado Barsabás, e também conhecido como Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolheste, para preencher a vaga deste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio, e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 12 apóstolos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, orando unanimemente. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre a cabeça de cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Estavam morando em Jerusalém homens judeus, piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falando em sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam,
Não são galileus todos estes que aí estão falando? Então como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Porto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Todos atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que será isso? O que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Então, Pedro, nossa tendência às vezes é querer nivelar todo mundo no mesmo nível, todos são iguais. Nós temos muita dificuldade de aceitar que Deus use pessoas na linha de frente. Parece um ato piedoso, mas às vezes é só uma inveja e um ciúme miserável. O Senhor colocou Pedro na linha de frente. Ele era aquele que tinha as chaves do reino, ele que abria as portas para os outros passarem. Era um desbravador que entrava na mata e ia cortando tudo como um bandeirante, abrindo caminho para os outros passarem. É o Espírito Santo que coordena, que levanta pessoas, que unge, que capacita. E nós devemos apoiar e nos alegrar com isso. A igreja é liderada pelo Espírito Santo. Pois é, mas aí queremos anular as pessoas. Eu só ouço a Deus. Pois é, mas Deus fala por meio de Pedro. Fala por meio de João, fala por meio de Apolo, de Paulo, fala por meio de Marta, de Maria, de Pérsida, de Evódia, de Cíntia, de tantas mulheres como Maria Madalena, de tantos irmãos e irmãs. Falou a Ananias, que era um discípulo, que ninguém mais sabe quem era ele, de onde veio, para onde ia. Para ele ir falar com Paulo. Deus fala com quem ele quiser. E ele coordena como ele quer. Quando é o Espírito Santo que está dirigindo, todas essas maravilhas extraordinárias podem acontecer. Quando são os homens que estão na liderança sem o Espírito Santo, então nós temos politicagem, sistema, mas não temos a presença de Deus. Se levantando Pedro, mas que detalhe, Pedro se levantou com os 11. Pedro não andava, não era individualista seguindo uma carreira solo. Não, ele trabalhava em equipe. E esse é um outro problema do nosso tempo. Homens individualistas que se sentem autossuficientes. Porque uma hora é Pedro, outra hora é João, outra hora foi Tiago, outra hora foi Paulo, outra hora foi Timóteo. E assim foi com Barnabé. O Espírito Santo vai trabalhando como ele quer. Ele se levantou com os 11, nunca devemos nos levantar sozinhos. E erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomemos conhecimento disto e preste atenção no que eu vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo, isso que está acontecendo, foi aquilo que foi predito pelo profeta Joel. Como isso enche o meu coração. Cheio do Espírito Santo, podemos discernir os eventos que estão acontecendo à luz da palavra profética da Bíblia. Ele entendeu que aquela palavra que Joel falou séculos atrás estava se cumprindo naquele momento. Isso só é possível pelo Espírito Santo. Ele entrou no espírito da palavra. O que era logos, a palavra escrita, se tornou um rema, cumprindo e operando um milagre extraordinário. E esse simples homem, cheio do Espírito Santo, discerniu isso. Está vendo o que está acontecendo aqui? É aquilo que vocês lêem na sinagoga, fala no sábado. Aquilo lá que foi profetizado está se cumprindo hoje. Ali está o ministério do Espírito Santo. E ele diz, foi predito pelo profeta Joel, verso 17. Acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão.
Os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos, os trabalhadores das casas, e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E é interessante que Pedro, interpretando essa profecia, ele está dizendo que esse cumprimento, embora veio na nação de Israel, seria um derramamento do Espírito Santo na base de famílias. Ele está dizendo: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Verso 17. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os seus jovens terão visões. Os seus velhos, os anciãos, sonharão. Até sobre os meus servos, os trabalhadores das casas e as servas, ele ia derramar o Espírito Santo. Como isso precisa ter uma releitura entre nós hoje. Porque às vezes estamos enfatizando um avivamento, um ministério, uma obra maravilhosa na igreja. Mas desenvolvemos um ministério que está deteriorando, sufocando, maltratando a família. Quantos não tiveram filhos amargurados, desviados, por conviver num ambiente de igreja onde a família era deixada em segundo lugar? Não, o derramamento do Espírito Santo nesse contexto era na nação de Israel, porém na base das famílias, e está cumprindo a profecia de Malaquias, que o Elias seria enviado, e está se referindo a João Batista, mas ele viria no espírito e virtude de Elias. E o que ele ia fazer? Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha vir à terra com maldição. Que coisa gloriosa, né? E agora o Espírito Santo foi derramado, depois que João Batista profetiza e prega para introduzir Jesus, o Espírito Santo sendo derramado, e agora ele é derramado e as famílias estão sendo restauradas. Agora, quando temos um ministério autoritário, um ativismo, nós somos induzidos a fazer coisas, mesmo que as famílias fiquem em segundo plano. E isso é terrível. Quantas pessoas podem ser ou foram bons obreiros, péssimos maridos? Grandes oradores para a multidão, mas não conseguem ter diálogo entre marido e mulher. Ele consegue falar das coisas da obra de Deus, mas não consegue dialogar com seus filhos. De maneira que o altar da sua casa não é a mesa do relacionamento em família. E algumas famílias não suportam mais ouvir da obra de Deus, porque roubou o marido da esposa ou o pai dos seus filhos. Mas quando nós entendemos o ministério do Espírito Santo nas Escrituras, vamos entender que ele é nobre, cavaleiro, dócil, sensato, equilibrado, bom senso. Não tem desequilíbrio. O espírito ruim, sim. O espírito do enganador, ele gera muitos danos. O Espírito Santo não. Inclusive, Pedro vai dizer que as nossas orações dos maridos e mulheres podem ser interrompidas se não tivermos uma vida saudável no nosso casamento, nas coisas cotidianas. Ele não quer desordem na nossa família. Aqui nós temos um derramamento do Espírito Santo na base da família. Quando ele envia os 10 discípulos, Jesus, e depois enviou os 70, em Mateus 10 ele envia primeiramente, ele diz: vocês não vão no caminho dos gentios e de primeiras ovelhas perdidas da casa de Israel. Ovelhas, mas estavam paradas no meio do caminho, sofreram muitas coisas. E quando vocês chegarem nos lugares, procurem casas dignas. Quando vocês acharem casas dignas, você entra e fica ali. Saúdem com a paz. Se a casa for digna, vocês ficam. Se não for, a paz vai voltar para vocês. Ou seja, quando for começar uma obra, um ministério, a pregação, tem que ser na base da família. E tem que ser na base de família vivendo em casas dignas. Porque se a casa estiver enferma, no Antigo Testamento, se a casa tem lepra, tinha que curar a lepra ou limpar. Se não for possível, tem que destruir aquela casa.
Então, se nós tivermos crise na família hoje, você inicia reuniões ali, uma nova base para o ministério, aquela dificuldade poderá se multiplicar por todo o rebanho. O Senhor deseja que sejamos casas dignas. E aos presbíteros, aqueles que almejam, ele diz, primeiro, que ele seja marido de uma só mulher. Vai falar das credenciais dele. Não é se ele tem um diploma, uma teologia, se é parente de alguém nobre, não. Se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. 1 Timóteo 3. É necessário, ou convém que o presbítero seja, em primeiro lugar, alguém lembra? Marido de uma só mulher. Depois ele vai falar das características desse homem. Seja um bom pai, sua casa seja ordenada, governe bem seus filhos e seu lar, porque se alguém não consegue governar sua própria casa, como vai governar a casa de Deus? Não seja iracundo, aquele homem violento, espancador, nem beberrão de vinho, que não seja avarento, ele seja generoso, ele seja hospitaleiro. Um dos sinais de que alguém seja um pastor por vocação é que a casa dele é um curral de ovelhas. Ele é hospitaleiro, ele ama, ele recebe, sua esposa recebe. Nem por isso devemos abusar da hospitalidade. Devemos ter ordem, porque em muitos lugares as casas se abrem e depois dá uma vontade de fechar. Porque as crianças parecem índios que não têm educação. Sobem no sofá, sujam tudo, abre armário, geladeira, fala, grita, come bolo, passa a mão no sofá, mas isso vem da falta de educação das casas dos pais. A igreja deve ser um ambiente da comunhão, mas nós devemos ter disciplina. Então ele vai falar das características daqueles que são presbíteros, porque a obra de Deus avançaria por meio de famílias cheias do Espírito Santo. E o Espírito Santo também forma caráter, e por isso tem disciplina, ou deve ter disciplina em nossos lares e na igreja. Quando perguntaram a Jesus, Senhor, e nós que deixamos tudo, o que vai receber? Ele falou, não há quem tenha deixado tudo por amor a mim e ao Evangelho que não receba 100 vezes mais nessa vida. Em quê? Dinheiro? E hoje tem o Evangelho da teologia da prosperidade, né? Que só a liderança fica rica, os pobres continuam pobres. 100 vezes mais em quê? Irmãos, irmãs, casas. E aí nós temos pai, as mães espirituais. Com tribulação. Mas ele fala que essa vida de família, de comunidade, de comunhão seria multiplicada. Se antes você tinha uma casa, agora terá 100 vezes mais. Os mais velhos, disse Paulo a Timóteo, que eles sejam como pais espirituais. Falou para Timóteo e para Tito. As mulheres mais velhas como mães. Inclusive que as mulheres mais velhas exerçam um ministério de ensinar as mulheres mais novas como amarem seus maridos, serem boas donas de casa e educar os seus filhos. Não é para você ir para o Google fazer tudo quanto é pergunta e ignorar os pais e os irmãos e irmãs mais velhas. Mas hoje, infelizmente, é assim, né? Dificilmente as pessoas querem ouvir a experiência dos mais velhos. Mas se formos cheios do Espírito Santo, ele vai nos levar a essa normalidade. Então, Pedro falando sobre isso, eles ouviram, e naquele dia, cerca de 3.000 pessoas creram na palavra que Pedro pregou. E eles perguntaram a Pedro, versículo, no final do capítulo 2, na verdade, quando Pedro está falando sobre a pessoa do Senhor, do 29 ao 35, ele tem interpretações maravilhosas, que nos falta tempo para discorrer, mas nós vamos direto ao 36, quando Pedro fala assim, portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Essa foi a pregação de Pedro. Vocês não serão mais senhores da sua vida. Nem é Nero, nem Herodes, não. Se você crê no Evangelho, você é chamado para ter um novo governo sobre a sua vida. Então ele vai dizer, salvai-vos desta geração perversa. Versículo 37, quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Pedro respondeu,
Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo, que no caso era a salvação. Ele está falando para o povo de Deus, o que devemos fazer? Vocês têm que se arrepender. Por quê? Porque vocês são só religiosos e vocês são uma geração perversa. Em que sentido? De que vocês pegaram os oráculos de Deus, a palavra de Deus, as promessas de Deus, vocês são descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, mas vocês usaram tudo isso, inclusive o templo, o sacerdócio, tudo para vocês. Isso aqui virou uma seita, virou um sistema religioso. Deus só tem um cabeça e rei, Senhor, que é o seu Filho. Vocês têm que se arrepender e se converter. Deus o fez sem em Cristo. E hoje nós precisamos pregar o Evangelho para crentes, né? Nós precisamos ser re-evangelizados. O Evangelho do Reino. Arrependam-se, 38, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. Vocês receberão o dom do Espírito Santo. Que coisa, hoje prego, se você está solteiro há muito tempo, vem para a igreja que Deus vai te dar um casamento. Não tem carro, vai ter carro. Quem não tem casa, vai ter uma casa. Quem não tem, vai ser curado. É tanta promessa material. Não que Deus não dê essas coisas, mas as pessoas usam isso como chamariz, como se fosse uma feira, né? Deu meio-dia, 4 dúzias de banana por R$10. É como se fosse o resto, como se Deus estivesse rastejando, pedindo um favor para você aceitar Jesus. Quem quer aceitar Jesus? Mas ele aqui está dizendo, salvai-vos dessa geração, porque a ira de Deus vai cair sobre vocês. O dia do Senhor se aproxima. Quem for cristão vai passar pelo tribunal de Cristo e haverá, sim, disciplina, para aqueles que levarem uma vida leviana. E para aqueles que não se arrependeram e não nasceram de novo, embora esteja reunindo, cantando, tem a harpa, tem o inário, tem a Bíblia, tem a livro, você vai para o inferno. Ele não tem filho mimado. Não adianta se você é sobrinho, parente, irmão, filho de um grande homem. Como o Senhor falou para Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Se você se batiza sem arrependimento e crer, é como um demônio que tomou um banho na água, entrou seco, saiu molhado e continua demônio. Necessário é nascer de novo e nascer do Espírito Santo. Depois que Pedro pregou essa palavra, que para o religioso não é tão animador, eles se compungiram no seu coração e naquele dia foram batizados todos aqueles que creram e houve um acréscimo de cerca de, ou quase, 3.000 pessoas. E o versículo 42, e perseveravam, não nas suas opiniões, não no que achavam, não. Jesus Cristo é o Senhor. A igreja não é uma democracia. Não. Tem a sua opinião lá na sua casa. Lá você faz o que você quiser, na igreja não. Eles perseveravam, em primeiro lugar, na doutrina dos apóstolos. Claro, nós podemos, como Paulo diz, cada um tem opinião própria, bem definida, mas é sobre se devemos guardar o sábado, comer carne de porco, se pode tomar vinho. Mas em relação à liderança, governo, direção, doutrina centrais, os aspectos práticos da igreja, muito cuidado. Guarda os teus pés quando entrares na casa de Deus, assim falou o profeta. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, aqueles que andaram com Deus, com o Senhor Jesus por 3 anos e meio. Eles queriam ouvir o que eles aprenderam sobre a pessoa, a obra e as palavras de Jesus. Eles não faziam como Pedro fez no passado, que naquele monte da transfiguração ele deu uma opinião. Bom estarmos aqui, se quiser, podemos fazer 3 tendas. Não, eles aqui estão, provavelmente, escutaram, depois ouviram essas histórias, né? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, persistiam, perseguiam, se dedicavam à doutrina dos apóstolos, à comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui estão os pilares do início da vida da igreja.
Em cada alma havia temor, não murmuração. Muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos. Eles não se encontravam assim domingo para ouvir uma mensagem. Não, eles viviam como família, como corpo, como comunidade. Se ajudavam, se amavam. Eles tinham tudo em comum. Não é que alguém usurpava ou abusava das coisas dos outros. Mas aqueles que tinham bens, que prosperaram mais, entenderam que eles eram mordomos. E eles canalizaram seus bens para honrar a Cristo, servindo os que menos tinham, ou para abençoar o ministério ou a obra de Deus. Com seus bens, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Eles não acumulavam bens, ainda irresponsáveis, inconsequentes. Mas eles ouviram, eles souberam o que Jesus falou, para juntar tesouro nos céus. E quando ajudamos pequeninos, estamos fazendo isso ao próprio Senhor. Diariamente ele perseverava unânimes no templo, era o templo do Salomão, templos de Herodes, que ali os judeus se encontravam, então eles iam lá pregar a palavra também, os apóstolos. E tinha o alpedre, onde era como uma grande varanda, né? Onde a igreja se encontrava, mas eles partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, quando começa o capítulo 3, tem aquela cura miraculosa, quando Pedro e João estão subindo ao templo. E eles, cheios do Espírito Santo, operam milagres. E se a gente for ler daqui para frente, nós vamos ver quantas vezes a palavra Espírito Santo aparece. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo depois vai falar em Atos capítulo 13, havia na igreja que estava em Jerusalém profetas e mestres, e menciona os 5 nomes deles, e eles, jejuando e orando, disse o Espírito Santo. Alguém lembra o que disse o Espírito Santo? Separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenham chamado. Paulo já havia sido designado para a obra no caminho de Damasco por meio de Ananias, mas não havia sido enviado. Deus revelou o seu chamado, o seu ministério, mas ele precisava ser validado junto com seus companheiros. Agora separe eles, não antes. Eles não se enviavam, não viajavam por aí, senti, eu vou fazer. Não. É o Espírito Santo que coordenava. Então eles, jejuando e orando, impuseram as mãos sobre Paulo e Barnabé e os despediram, e diz a Bíblia, e eles enviados pelo Espírito Santo. Mas foram os seus companheiros, e quem sabe com a igreja, que oraram, jejuaram e enviando eles. Quem que enviou? Foi a igreja ou foi o Espírito Santo? Foi o Espírito Santo na igreja. Foi a igreja dirigida pelo Espírito Santo. Tá certo? O corpo de Cristo é o ambiente da liderança e da comunhão do Espírito Santo. Agora eles, cheios do Espírito Santo, saíram para pregar o Evangelho, iniciaram várias igrejas, e eles, dirigidos pelo Espírito Santo, constituíram presbíteros nessas igrejas, para que esses presbíteros, representando a liderança, o governo do Espírito Santo, pudesse conduzir a obra do Senhor na liderança do Espírito Santo. E todos os problemas que surgiram, e foram muitos, surgiram por abandonar esse princípio da liderança do Espírito Santo, que coordena o corpo e é ele que levanta e reparte dons e ministérios na igreja. Mas nós vamos ver quantas vezes a palavra Espírito Santo aparece. Deus ungindo, enchendo, guiando, distribuindo dons e ministérios. E chegamos no capítulo 12 de Coríntios e 14, nós vamos ver como o Espírito Santo coordenou o corpo, a obra de Deus, colocando cada membro como ele quis. Assim como seu pé não está andando sozinho, nem sua mão vai por aí, assim eram eles viviam
nessa coordenação espiritual centrado na cabeça, mas o Espírito Santo coordenado. E para isso tem que ser quebrantado, disciplinado, bom ouvinte para aprender a andar juntos. E isso é algo que o Senhor está trabalhando. Porque viemos de tanto ativismo, tanta religiosidade, que para a gente é uma dificuldade hoje buscar o Senhor e procurar encontrar o nosso lugar e buscarmos que o Espírito Santo lidere o corpo de Cristo onde nós moramos e vivemos. Mas se Deus operar um avivamento entre nós, que é obra do Espírito Santo, certamente essas coisas Ele quer fazer nesses dias, e está fazendo. Voltarmos à centralidade de Cristo, voltarmos à autoridade das Escrituras Sagradas, voltarmos à inclusividade do corpo de Cristo, não fazer acepção de cristão nenhum, voltarmos ao sacerdócio de todos os santos, voltarmos ao ministério do Espírito Santo. Que sejamos irmãos e irmãs de oração, de busca, de leitura da palavra e abençoar a localidade onde nós moramos. Seja jovens, medianos, mais velhos, solteiros, casados, todos. O Senhor quer que todos sejamos cheios do Espírito Santo. Nesses dias devemos orar mais por essas coisas, para que o Senhor avive a sua obra entre nós. Se Ele nos der graça, na próxima mensagem, vamos pincelar os avanços da obra do Senhor no livro de Atos, como que a palavra crescia e prevalecia, porque encontrou esse movimento da obra do Espírito Santo no meio dos cristãos. Vamos orar ao Senhor.